No vídeo anterior, falamos sobre o significado do sacrifício de Cristo. Respondemos a importantes perguntas, normalmente negligenciadas ou ignoradas por muitos cristãos. Se você acompanhou o vídeo, você descobriu por que Jesus foi crucificado e o que isso representou para Deus e para a humanidade. No vídeo de hoje, vamos dar mais um passo em nossa análise sobre o maior evento da história. Vamos explorar uma questão polêmica envolvendo a morte de Jesus. Será que ele morreu na sexta-feira ou foi em outro dia da semana? Quanto tempo Jesus permaneceu em seu túmulo? Quando exatamente se deu a ressurreição? Quando lemos o relato dos evangelhos sobre as últimas horas de Jesus antes de sua morte, vemos que os eventos que se sucederam ocorrem em horas específicas. Os 4 evangelhos narram os mesmos eventos, ainda que um pouco distantes um do outro. Mas em todos eles, estas horas específicas são chamadas hora primeira, hora terceira, hora sexta e hora nona. Geralmente, assumimos que o dia de 24 horas no sistema judaico se inicia ao pôr do sol do dia anterior. Isso é de conhecimento de todos nós. Se assim fosse, então a hora primeira, de acordo com a Bíblia, teria que ser por volta das 7 da noite. Contudo, o relato bíblico da ressurreição mostra que o início do dia coincidia com o clarear do dia, isto é, ao nascer do sol. Você pode pegar a sua Bíblia e ler Mateus 28:1, Marcos 16:2, Lucas 24:1 e João 20:1. Você vai ver que o fim do sábado se dava imediatamente antes do sol nascer. Isso sugere que o dia começava a ser contado a partir deste momento, ou seja, em torno das 6 da manhã. Logo, a hora primeira deveria ser às 7 da manhã. Isso nos leva a concluir que a hora terceira seria às 9 da manhã, a hora sexta seria ao meio-dia, e a hora nona seria às 3 da tarde. Como consequência, precisamos rever o dia da semana que Jesus morreu. Além disso, devemos considerar mais uma informação em nossa investigação: o sinal de Jonas. Em certa ocasião, alguns escribas e fariseus interrogaram Jesus pedindo para que ele os desse algum sinal. Jesus respondeu, como consta em Mateus 12, 39, 40, que não lhes seria dado outro sinal, senão o do profeta Jonas. Este é um ponto significativo para decifrar o dia da morte e o dia da ressurreição de Cristo. O sinal de Jonas, como explicado por Jesus, é o tempo em que Jonas permaneceu dentro da baleia. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Fica claro com isso que Jesus haveria de permanecer morto por esse espaço de tempo. No entanto, a tradição cristã celebra o dia da paixão de Cristo como sendo a sexta-feira e o dia da ressurreição como sendo no domingo. Isso faz com que Jesus tenha ficado supostamente em seu túmulo por 2 noites e apenas 1 dia e meio. Logo, precisamos relocar as últimas 12 horas de Jesus em outro dia daquela semana. Levando em conta o nosso estudo na primeira parte, podemos fazer a contagem das horas dentro do dia judeu bíblico.
Além disso, devemos considerar a festa do Pêssar e o dia da preparação, como relatado nos Evangelhos. Jesus determinou que celebraria o Pêssar com os seus discípulos com antecedência. Ele solicitou aos discípulos que deveriam comer a Páscoa antes dos judeus. Portanto, eles fizeram isso antes do dia que o povo fizesse a sua celebração em Jerusalém. Isso coloca a última ceia na quarta-feira à noite, que corresponde ao período da tarde judaica, das 18 às 24 horas do nosso sistema. Desse modo, a ida de Jesus ao jardim de Getsêmani teria ocorrido na madrugada de quarta para quinta-feira, e sua prisão teria se dado por volta das 3 da manhã. 3 da manhã, no sistema judaico, corresponde à hora 21ª do dia anterior. Portanto, Jesus teria sido preso ainda na quarta-feira, poucas horas antes de clarear a quinta-feira. Isso nos leva a situar o julgamento de Jesus diante de Anás e Caifás entre 3 e 6 da manhã, e a negação de Pedro por volta das 6 da manhã, imediatamente antes de o sol nascer e o galo cantar. 6 da manhã, no sistema judaico, corresponde à hora 24ª, o fim do dia, seguido pelo início do novo dia. Como já definimos na primeira parte do vídeo, que a hora primeira coincide com as 7 da manhã, esta foi a hora em que Jesus foi levado para ser julgado por Pôncio Pilatos. Isso foi seguido pelo açoitamento de Jesus, até a hora de sua crucificação, a hora terceira, que coincide com as 9 da manhã. A hora sexta, ou meio-dia, houve trevas que duraram 3 horas. A hora nona, ou 3 da tarde de quinta-feira, Jesus expirou. O terremoto e o véu do templo que se rasgou ocorreram nesse intervalo de tempo. Por volta das 6 da tarde de quinta-feira, ou na hora 12ª, Jesus foi sepultado. Jesus permaneceu sepultado durante aquela noite de quinta-feira, seguida pelo dia da preparação, que era a sexta-feira, seguido pela noite de sexta-feira, o dia de Shabat e a noite de Shabat. Isso totaliza 2 dias e meio e 3 noites no sepulcro. As mulheres que estavam entre os discípulos de Jesus prepararam suas coisas para ir ao sepulcro após o Shabat, por causa da lei. Passado o dia de sábado, elas foram ao sepulcro, isto é, no domingo de manhã. Como o dia se iniciava às 6 da manhã, elas tiveram que esperar até o nascer do sol. O relato dos evangelhos afirma que elas foram muito de madrugada, imediatamente antes do clarear do dia. Porém, quando elas chegaram ao sepulcro, Jesus não estava lá. Ele já havia ressuscitado. Isso sugere que ele pode ter ressuscitado no final da noite do Shabat, possivelmente entre as 3 e as 6 da manhã, que são a 21ª e a 24ª horas. Portanto, concluímos que Jesus morreu na quinta-feira e ressuscitou no sábado, ao 7º dia, considerando o dia judeu bíblico. Dentro do nosso sistema, Jesus ressuscitou na madrugada de domingo, ao primeiro dia da semana.